Fala pessoal, aqui é Rafael Diniz e cá estamos nós mais uma vez, só que agora para falar especificamente sobre o edital Unilaja. Esse edital de apoio a projetos socioculturais e quilombolas tem como órgão fiscalizador o INCRA, o implementador é o Exposuma e executor a Vale. Bom, o edital Unilaja, como nós já vimos, ele faz parte do programa de fortalecimento e socialização da cultura quilombola do Plano Básico Ambiental Quilombola, executado pela Vale em comunidades quilombolas do Maranhão. E a gente tem 15 comunidades quilombolas que estão sendo contempladas pelo edital Unilaja, tá? Eu não vou falar todas elas aqui, mas elas vão estar aparecendo aqui no vídeo do lado para vocês, tá bom? Então, o edital Unilaja, ele vai selecionar essas 15 comunidades para os anos de 2025, 26 e 27 para promover a diversidade de expressões artísticas e culturais identitárias como fortalecimento da identidade quilombola, tá? Então, essas 15 comunidades já foram contempladas. O edital Unilaja, ele é voltado apenas para as comunidades que são atendidas pelas ações transitórias do PBACQ. Então, nesse sentido, é importante que as comunidades enviem seus projetos para que possam acessar esses recursos. E o edital Unilaja, a gente precisa lembrar que ele possui 19 linhas temáticas. E o nosso projeto comunitário, ele precisa estar de acordo com uma ou mais dessas linhas temáticas. Eu não vou estar falando sobre todas elas aqui, mas vocês podem acompanhar tanto no edital Unilaja, como aqui também no vídeo eu vou estar colocando essas linhas temáticas aqui para vocês, do lado, tá? E vocês podem dar um pause no vídeo para que vocês possam ler elas com calma, tá bom? Outra coisa importante que a gente precisa ter em mente é que essas 15 comunidades quilombolas que estão dentro da área de influência da Vale, elas precisam submeter projetos com um valor máximo de R$20 mil, tá? Podendo esse recurso ser aplicado em mais de um projeto na comunidade beneficiada, tá? Então, a gente tem R$20 mil para ser aplicado por comunidade e não por projeto. Se dentro da minha comunidade forem submetidos mais de um projeto, exemplo, 4 projetos, esses R$20 mil vão ser divididos entre estes 4 projetos, obviamente, se os orçamentos desses projetos estiverem dentro desse valor de R$20 mil, tá bom? Então, isso é muito importante, por isso é muito importante que a comunidade esteja o tempo todo em negociação, em conversa, em alinhamento dentro desses tópicos para que esses valores não extrapolem os R$20 mil, tá bom? E o edital Unilaja também é composto por 3 fases, tá? R$20 mil por comunidades a serem aplicados entre junho de 2025 a fevereiro de 2026. Na fase 2, R$20 mil por comunidade a serem aplicados entre os meses de maio de 2026 a janeiro de 2027. E R$20 mil por comunidade a serem aplicados entre os meses de maio e novembro de 2027. Sobre as inscrições, as datas de inscrições, vocês também vão poder encontrar aqui no nosso vídeo, vocês vão poder observar, dar um pause, né, no vídeo para que vocês possam observar direitinho com mais cuidado a data das inscrições. Mas eu queria frisar apenas a data da inscrição da fase 1, tendo em vista que ela já começou e essas inscrições podem ser feitas entre 8 horas do dia 26 de maio de 2025 até as 18 horas do dia 11 de junho de 2025, tá bom? Então, estejam atentos quanto a esses prazos, tá bom? Então, quais são as organizações elegíveis? Então, organizações ou associações quilombolas, né, comunitárias sem fins lucrativos, que estejam regulares e ativas e formadas por quilombolas de uma dessas 15 comunidades da área de influência direta da Vale. Se o CNPJ da associação da minha comunidade, ou um desses CNPJs, algumas comunidades têm mais de uma associação. Então, se um desses CNPJs não estiverem
devidamente regularizados, eu posso colocar o CNPJ de uma outra associação, mas que seja da minha confiança, dentro do meu território, isso é importante, dentro do meu território, certo? Para que haja o recebimento das parcelas de recursos desses projetos da minha comunidade, tá bom? Então, esses recursos a gente já falou que são R$20.000, certo? E esses recursos vão ser desembolsados em duas partes. Primeiro, 70% vão ser desse valor, vão ser depositados, né? 5 dias úteis após a emissão do contrato e a assinatura do contrato e a emissão dos recibos, tá? Então, apenas 70%. Mas e os outros 30%? Esses 30% vão ser enviados apenas 5 dias úteis após o envio da prestação de contas de pelo menos 50% do valor recebido na primeira parcela e o envio do relatório narrativo das atividades realizadas até o momento. Como assim? Se eu tenho um projeto de R$20.000, digamos que minha comunidade enviou apenas um projeto com orçamento de R$20.000. A Vale vai lá na primeira parte e deposita R$14.000 na conta do CNPJ da minha associação, da associação da minha comunidade. E para que eu possa receber esses outros 30%, esses R$6.000 que estão faltando, eu preciso prestar contas de pelo menos R$7.000, ou seja, 50% do valor que eu já recebi, e enviar um relatório de todas as atividades que já foram executadas até aquele momento. Tá? Então, a gente precisa estar muito atento quanto a essa prestação de contas, pois, do contrário, nós não conseguimos submeter projetos na fase 2 e 3 do edital Nilaja. Tá? Nós precisamos também eleger para cada projeto comunitário um comitê gestor que é composto de, no mínimo, 3 quilombolas. Tá? Então, cada comitê gestor ele vai pertencer a um projeto. Lembrando que um membro de um comitê gestor de um projeto não pode fazer parte do comitê gestor de outro projeto. Tá? Então, os projetos eleitos pela comunidade e pela comunidade aprovados pelo Comitê Técnico do Exposuma deverão ser submetidos por uma organização da comunidade participante com o CNPJ ativo. É muito importante a gente ficar lembrando disso. O CNPJ precisa estar ativo. Tá? Então, esse meu projeto ele vai ser enviado via formulário, via WhatsApp, tendo em vista que esse formulário todas as comunidades já tiveram acesso, o Exposuma já enviou via WhatsApp para as associações, certo? E essa inscrição vai ser validada mediante o envio desse projeto dentro do horário programado, tá? Então, quando a comunidade enviar o projeto, a comunidade vai receber também de volta uma mensagem de confirmação de recebimento desse projeto, tá? Então, qual é a documentação necessária? Vocês podem observar aqui do lado também, CNPJ da organização, ata de eleição da diretoria vigente, dados bancários de contativa, lista com nomes e contatos dos componentes do comitê gestor. Tá? E quais são os critérios para a seleção desses projetos? Vinculação dos projetos com pelo menos uma das linhas temáticas que nós já vimos lá atrás e que estão no edital, que se você está acompanhando esse vídeo no edital, você pode observar as linhas temáticas. Projetos que estão em consolidação, né, que já estão em andamento, projetos que foram abandonados ou que precisam ser retomados, eles têm uma pontuação maior, tá? Eles têm maior chance de serem aprovados pela Vale. A gente precisa ter em mente também a coerência entre objetivos, atividades e orçamento. Se eu quero comer arroz cozido, eu não posso colocar no meu projeto, lá no orçamento, que eu vou comprar feijão. Entende? Se eu quero fazer um torneio de futebol dentro da minha comunidade, eu não posso colocar no orçamento que eu vou comprar uma bola de vôlei. Então, eu preciso ter coerência entre objetivos, as atividades e o orçamento. A gente tem que ter participação efetiva das mulheres quilombolas,
participação de idosos quilombolas e de crianças e jovens quilombolas. Isso eu sei que não vai ser nenhum problema para as comunidades, tendo em vista que eu sei do engajamento maravilhoso que existe entre vocês. Então, nós já vimos quais são as datas das fases, mas estejam atentos a essas datas, certo? E a gente precisa estar atento também às datas dos resultados. Os resultados, eles serão divulgados via e-mail ou WhatsApp, certo? Na fase 1, o resultado vai ser no dia 19 de junho de 2025, a fase 2 no dia 8 de maio de 2026 e a fase 3 no dia 13 de março de 2027, tá? Esses projetos, eles vão ser monitorados pelo Exposuma, certo? E as comunidades com projetos selecionados via Unilaja, eles vão estar se comprometendo a participar de oficinas de formação e informação do Exposuma, tá? Então, se houverem ainda dúvidas, vocês podem estar entrando em contato com o Exposuma, tá? Então, a elaboração do projeto do edital Unilaja, ele tem algumas partes. Parte 1, onde a gente vai ter os dados bancários, certo? E as informações cadastrais da entidade proponente. Na parte 2, que vão estar as informações do projeto, nome das pessoas do grupo gestor, justificativa, data inicial, data final previstas, que precisam estar submetidas dentro do prazo do edital Unilaja, no caso da fase 1, entre junho e fevereiro de 2026. E a elaboração do projeto do edital Unilaja também precisa descrever em detalhe as atividades a serem executadas. A atividade, a descrição, ou seja, como vai acontecer essa atividade e o período em que essa atividade vai ser executada, tá? Então, a gente precisa informar o número total de pessoas ou estimado de pessoas que vão ser beneficiadas pelo projeto. Número de pessoas, né, que são jovens, quantas são crianças, quantas são idosos. Tudo isso a gente precisa pensar, tá? Então, a parte mais delicada do projeto é o orçamento. Tá? Então, o orçamento do projeto, ele precisa ser elaborado conforme aquilo que está lá no formulário que vocês receberam. A gente tem os itens de despesa, com que a gente vai gastar esse dinheiro, tá? Qual a unidade de medida disso que eu quero gastar esse dinheiro, tá? Qual é o valor da unidade e quantos eu vou precisar disso, certo? E qual o valor total? Digamos, eu quero comer arroz cozido, a comunidade quer comer arroz cozido, quer fazer um grande festejo do arroz, né? E aí eu coloco lá, né, o arroz, aí a unidade de medida, quilos, valor unitário, coloco lá R$6, né, o valor do quilo, quantidade, eu vou colocar 10, então eu vou gastar R$60 o valor total. Então, tenham isso em mente e pensem muito bem no orçamento, gastem tempo no orçamento, porque ele precisa ser apresentado com o máximo de clareza, tá? E ele precisa estar de acordo com as atividades que a comunidade pretende desenvolver. Então, é preciso fazer um levantamento dos custos, detalhando os itens necessários e o valor de cada um desses itens, tá? Então, tenham muito cuidado com isso. Quanto mais pessoas olharem e lerem o seu projeto, melhores são as chances de você conseguir aprovar o seu projeto dentro do edital Unilaja, tá bom? Então, eu espero ter ajudado vocês, espero que vocês tenham compreendido como se elabora um projeto, como você pode submeter o seu projeto dentro do edital Unilaja, dentro das 3 fases, e as sugestões vocês podem fazer aqui nas descrições desse vídeo, nos comentários desse vídeo, tá? E eu estarei à disposição para responder sempre que possível, eu e a equipe do Exposuma. Valeu, pessoal, tchau, tchau e até a próxima.